Boa tarde. Então, vamos dar sequência às nossas apresentações aqui, recebendo o José Lucas Ferreira Machado, né? Lá do IF, do Instituto Federal do Ceará. Então, muito prazer ter você aqui, uma honra para nós. E, por favor, está com você aí o palco. Obrigado, professora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, de participar aqui do evento e já parabenizar pela organização do evento, que está muito bom. Bem, vou falar aqui um pouco sobre o resultado de controlabilidade global para a equação de Boussinesq, tá? Então, essa equação de Boussinesq é uma equação de fluidos, onde são levados em conta os efeitos térmicos, tá, sobre o fluido, ok? E foi feito aqui em parceria com o professor Felipe Chaves, com o professor Henrique Fernandes Cara, com Kevin Lebaut e com o professor Diego Souza, tá? Fez parte dos meus trabalhos aí da minha tese, que eu defendi ano passado na UFPE, tá? E aqui a gente tem o esquema, tá, da minha apresentação. Então, primeiro, vou fazer uma breve introdução aqui sobre ideias básicas de controle, já que nem todos aqui trabalham com controle. Depois, aqui na segunda sessão, seria a parte em si do resultado de controlabilidade para a equação não linear do sistema de Boussinesq. E esta vai estar dividida em 3 partes, tá? E, no final, alguns comentários e observações, certo? Bem, então aqui a introdução. Como eu disse, né, nem todos trabalham com controle, então resolvi começar com essa pergunta, né? O que seria controlar um sistema? Então, bem, isso significaria, em algumas palavras, tentar influenciar, né, ou governar um sistema ou um fenômeno governado por um sistema, tá, de equações matemáticas, de modo que ela venha a atingir um objetivo desejado, tá? Então, bem, infelizmente, esse aqui é o exemplo que eu tenho a trazer, que seria o da pandemia, tá? Então, por meio de estudos epidemiológicos, tá, consegue-se equações que modelam de forma favorável, tá, a curva de contágio de pessoas contaminadas pela doença, tá? Então, bem, e aí com isso, né, com essas equações, qual seria o objetivo, né? A gente gostaria de achatar essa curva e levar a zero, assim, extinguindo, acabando, né, com essa pandemia. Bem, e para isso a gente precisa atuar de alguma forma, que seria a ideia dos nossos controles, né? Que ferramentas seriam essas? Bem, as que a gente tem, vacinas, distanciamento social, máscaras e etc. Tá? Então, esse é um exemplo aqui que eu tenho. Mas aí, matematicamente, né, o que seria controlar esse sistema? Bem, a gente tem um sistema dessa forma, tá? Não necessariamente esse sistema, né? De forma geral, um sistema controlado é uma equação assim, tá? Onde eu tenho aqui U sendo uma variável estado, então V seria a minha variável controle, eu tenho uma configuração inicial, esse U zero, um dado inicial, tenho mais algumas condições de compatibilidade, condição de fronteira. O meu A aqui seria um operador laplaciano, por exemplo. E essa B me diz como que esse controle vai atuar no meu sistema, certo? Então, bem, esse controle V aqui, ela é uma variável livre, tá, no meu sistema. Então, com isso eu tenho uma liberdade de escolha. Com isto, vão haver várias soluções. E aí a pergunta é, dentre essas, né, eu posso fazer uma escolha adequada desse meu controle, de modo que a minha solução venha a satisfazer algumas condições desejadas, né? Bem, e dependendo desse desejo final, desse objetivo final que eu quero alcançar, eu tenho tipos de controlabilidade. Então, bem, o primeiro dele aqui que eu digo é a controlabilidade exata, tá? Então, para qualquer dados, né? Então, o zero e o t, né, num espaço aqui admissível, eu quero saber se é possível encontrar um controle U, tá? Tal que U, no tempo final, seja igual ao T, que foi dado aqui inicialmente. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho o meu dado inicial, aqui, que é o zero. Se eu não fizer nada, né, a minha solução vai seguir o seu percurso natural e no tempo t ela vai estar em um certo estado, tá bom? Só que eu quero, né, chegar no UT, né, UT grande aqui, que seria esse ponto. Então, eu quero saber se existe um controle
que ela me levaria, que conduziria a minha solução até este ponto, tá? Então, ela vai mudar a forma natural do meu sistema. Bem, e aí, aqui eu tenho outras situações, tá? Seria de controlabilidade nula, que este é um caso particular, onde o dado final que eu quero atingir seria o estado nulo, né? Então, eu quero levar a minha solução aqui, ó, para o estado nulo no tempo final t, tá? Outro exemplo particular seria o de controle exato a trajetórias, tá? Então, nessa situação aqui, eu tenho uma trajetória, tá? Então, eu tenho aqui um dado U0 de t, um outro dado inicial, né? E essa trajetória em laranja, que seria uma outra solução do meu sistema, mas eu quero partir do U0 aqui e atingir no tempo final, né, o estado final dessa minha trajetória que foi dada, certo? E aí espera-se que, depois do tempo t grande, né, a minha solução em azul, que é a controlada, ela siga a minha trajetória aqui em laranja, certo? E o último tipo que eu venho a falar aqui seria o de controle aproximado, tá? Então, no controle aproximado, são dados, né, aqui o 0 e o t, que seria o meu objetivo, digamos assim, né, é o meu alvo, só que eu não consigo atingi-lo exatamente, mas eu consigo chegar próximo. Então, dado qualquer epsilon, eu consigo com que eu conseguiria garantir um controle v, né, que iria conduzir a minha solução para próximo de o t. Então, aqui eu tenho o t e aqui eu tenho u no tempo t, né? Então, ela está aí em uma bola numa certa topologia do espaço aí admissível, tá bom? Bem, então aqui agora a gente vou passar para, de fato, o propósito principal da apresentação, tá? Então, esta daqui é a equação com a qual a gente vai trabalhar, que é a equação de Boussinesq, tá? Então, U aqui, ela representa a velocidade de um fluido, tá? P, a pressão associada, θ, ela representa a temperatura desse fluido, tá? Aqui a gente tem condição de incompressibilidade, condição de permeabilidade, tem os dados iniciais, tá? E aqui as condições de fronteira, né? Pelo menos em uma parte da fronteira, porque o domínio é ômega, a fronteira é gama, tá? E essa condição aqui, que é a condição Navier, ela é imposta em uma parte da fronteira, em gama menos gama C, tá bom? Então, sobre essa parte da minha fronteira, é colocada a condição Navier sobre U e uma condição de Robin sobre a temperatura. Então, elas são dadas aqui por essas expressões, tá? Então, eu tenho uma matriz M aqui, tá? E essa matriz M, ela vai descrever, basicamente, como que as partículas vão acelerar ou frear quando elas estiverem passando pela fronteira. E M é a taxa de transferência de calor ali na fronteira, tá? Então, aqui, diferentemente do que a gente trabalha bastante, não é a condição de Dirichlet, tá? Bem, e aí, essa M a gente vai pedir que seja simétrica, tá? E sobre essa parte da fronteira, se a gente observar, né, não foi colocada nenhuma condição. Então, esse sistema ele é sobredeterminado. Eu tenho uma liberdade na parte da fronteira gama C, tá? Então, tendo essa liberdade, podem existir várias soluções e a gente pode se perguntar se alguma dessas soluções satisfaria, né, condições finais desejadas, tá? Bem, e então isso a gente estaria reformulando um problema de controle com um problema de existência de solução, tá? E aí os controles aqui não estão explícitos, mas podem ser tomados dessa forma aqui na parte gama C, tá bom? Então, bem, a pergunta que se tem seria possível um resultado de controle global, né, exato a trajetórias, né? Ou seja, é possível encontrar uma solução que leve qualquer dado inicial, né, para o estado final de uma trajetória arbitrária, né? Então, esse daqui é a gente vai dar uma resposta para essa pergunta, tá? O resultado que a gente tem generaliza o resultado obtido por Coron-Sue, tá, e Marbach, de 2020. Eles reproduziram um resultado semelhante para a equação de Navier-Stokes. Então, o nosso generaliza, desde que considera também os efeitos térmicos lá daquela variável a mais, que é a variável θ. Tá? Bem,
Então, o teorema fica registrado dessa forma, tá? Então, se você tem dados em L2 e você tem uma trajetória, tá? O barra e teta barra, então você consegue sim garantir a existência de uma solução, tá? Que vai sair desses dados iniciais e que no tempo final t vai atingir exatamente a sua trajetória, tá? Bem, então, a estratégia para a gente conseguir esse resultado é dividido em 3 etapas. Então, primeiro, a gente tem essa etapa onde a gente vai transformar o nosso problema original ali em um problema de controle distribuído, tá? Então, a gente vai fazer por meio de uma extensão do domínio. E a gente vai fazer também um resultado de regularidade dos dados, tá? Regularização dos dados, para que a gente passe a trabalhar com dados mais regulares. A partir dos dados mais regulares, a gente vai provar um resultado de controle aproximado, controle global de controlabilidade aproximada, tá? Então, a gente vai partir de dados que, porventura, podem estar bem distantes, né? O dado inicial e do dado da trajetória, e no final dessa etapa, a gente vai fazer com que a minha solução esteja próxima do tempo final do estado final da minha trajetória. E no último resultado, o resultado local, então, eu vou pegar dados que estejam próximos e levar a exatamente, atingirem exatamente, para serem iguais exatamente no tempo final, tá? Bem, então, essa primeira etapa, então aqui eu tenho o meu domínio ômega, que está em cinza mais claro, certo? E aqui é a parte gama C da minha fronteira, onde eu tinha a liberdade. Então, a gente faz a extensão justamente nessa parte de gama C, e aí a gente obtém esse domínio O, tá? Então, o que é que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que estender os dados. Então, a gente garante aqui por meio dessa proposição que existem, né, extensões que vão estender o zero e vai estender o θ zero, tá? E aqui a gente paga um preço, porque a gente perde a divergência nula, mas esse sigma aqui vai estar compactado nesta parte, tá? E a gente ainda preserva aqui a condição de permeabilidade agora em todo o O, tá? Com isso, a gente consegue reescrever o nosso problema, tá? Agora, ele vai estar escrito em O, tá? Os controles vão estar explícitos aqui e os meus novos dados iniciais, que é o estrela e teta estrela, certo? Então, vale observar aqui, se você restringe esse problema para gama, tá? Ou, perdão, para ômega, então você tem exatamente o sistema original, certo? Bem, e esse aqui é o resultado de regularização dos dados, tá? Essa daqui é a equação de Boussinesq, que também tem aqui alguns dados alguns termos a mais, são termos lineares, tá? Então, o que a gente garante com esse resultado? A gente garante que, se a gente partir aqui de dados L2, tá? De dados L2, a gente consegue garantir a existência de tempos pequenos, tá? A partir do qual a minha solução já vai ser mais regular, no caso aqui H3, tá? E com uma estimativa em relação aos dados originais, tá? Isso é importante, tá? A gente usa algumas vezes no decorrer e para que a gente possa trabalhar com resultados com dados mais regulares nas etapas seguintes, tá? Então, para obter isso daqui, a gente faz estimativas, né? Estimativa de energia fraca, forte, e em determinado momento a gente tem que estimar termos de fronteira. Então, nos termos de fronteira aparece justamente essa M, né, que é aquela matriz de fricção lá, e a gente necessitou que ela fosse simétrica, tá? Bem, e aqui a segunda parte, que é do resultado global de controle aproximado, tá? Então, ele vai nos dizer basicamente o quê, né? Se você tem uma trajetória, aqui o barra e teta barra, né? Aqui é a minha trajetória, e eu tenho dados, agora eu já posso considerar mais regulares, pelo último resultado, eu consigo garantir que existem controles tais que a minha solução no tempo t vai estar próxima o suficiente da minha trajetória no tempo t, tá? Então, porque esse delta aqui, ele é arbitrário, então eu parto de dados que teoricamente estão longe, tá? Distantes, e no final dessa etapa, no tempo t grande, eles vão estar arbitrariamente próximos. Isso é o que a gente vai querer nesta segunda etapa, tá? Então, bem, essa etapa aqui a gente inicia, né, com o esquema da prova e a gente faz primeiramente uma mudança, tá, de parâmetro, tá? E aí a gente vai pegar esse epsilon, vai ser um epsilon pequeno, e aí a gente vai definir essas funções agora, o epsilon, θ epsilon, tá? Dessa forma, então a gente incrementa aqui um epsilon e um epsilon t aqui onde era o tempo. Aqui vai ficar um epsilon ao quadrado e aqui também um epsilon t.
E aí a gente transforma a nossa última equação nessa equação epsilon, tá? Que era a equação estendida, aqui é a estendida com epsilon. O que muda na equação, tá? Ela basicamente tem a mesma cara, mas se você olhar aqui, agora a gente tem a divergência de fusão pequenas, né? Apareceu esse termo com epsilon. Os nossos dados também aqui serão pequenos, estão multiplicados por epsilon. E o tempo do intervalo, aqui onde você pode trabalhar, agora é um tempo muito grande. Antes você tinha um intervalo de tempo 0t, agora você tem um intervalo de tempo 0t sobre epsilon, como o epsilon é pequeno, né? Esse t sobre epsilon é muito grande, tá? Então, o intervalo de tempo a se trabalhar agora é um intervalo grande. Bem, e aí, depois, a gente considera, primeiramente, quando sua trajetória é nula, isso é só para efeito mais didático, então, e a gente faz uma expansão das nossas soluções, tá? Ali, em torno de uma solução em vista, tá? De um sistema em visto, que seriam esses termos aqui de ordem zero, tá? Então, esses termos, eles são obtidos, né? A equação para ele é obtida se você faz epsilon igual a zero aqui nessa última equação, tá? Então, você tem termos aqui, a gente diz termos de ordem 1, tá? Então, esses termos aqui, né, o 1, θ1, eles são os termos que vão levar em consideração os seus dados iniciais, que é o estrela e teta-estrela, certo? Aqui no meio você pode ter alguns termos técnicos de compatibilidade e de fronteira, certo? Você tem esses últimos termos aqui, R epsilon, Q epsilon, que são os termos de alta ordem, tá? A gente diz que é termo de resto, eles são os termos de ordem mais alta, e a gente tem esse termo ρ aqui, tá? Que é um termo corretor do boundary layer, tá? É um termo corretor na fronteira. Por que ele é necessário? Aqui, quando a gente chega próximo, quando o fluido chega próximo à fronteira, ele tem uma mudança brusca na velocidade. Então, ele gera, né, o que ele chama na literatura de boundary layer, uma espécie de camadas ali, próximo à sua fronteira. E aqui, Fitness Way, em 2011, eles conseguiram equações que descrevem esse fenômeno, tá? Então, também foi colocado aqui, tá? Um termo para a gente poder trabalhar esses efeitos, tá? Então, aqui, a prova é um pouco técnica e baseia-se nesses resultados aqui de Coron, de Glass, de Coron, Marbach, Sue, tá? Mas vou mostrar aqui os pontos principais. Bem, então, só lembrando que aqui a gente tem um intervalo t sobre epsilon, um intervalo grande para trabalhar o epsilon, né? Mas aqui, ó, com esse resultado de Coron e Glass, os termos de ordem zero já são controlados no tempo t grande, tá? Então, eles já estão controlados a zero, ok? Os termos de ordem 1, né, ó, a gente pega dados regulares, tá? E aí, a gente consegue mostrar que esses termos de ordem 1, eles podem ser controlados a zero, tá? Também no tempo t grande, tá? Então, a gente não precisa de um intervalo grande para os termos de ordem 0 e de ordem 1. E aqui eu tenho duas observações a fazer em relação a esses o 1 e θ1. Né? O primeiro dele é que a limitação que a gente obtém de 1 e θ1, ela é limitada em relação a epsilon, tá? Então, a limitação é independente de epsilon. E o outro ponto é que a equação satisfeita, eu não coloquei aqui, né? Mas a equação satisfeita por esses termos, ela é linear e ela é reversível. Então, esse resultado aqui, que é um resultado de controle nulo, na verdade, eu posso ter um resultado de controle exato. Então, aqui eu poderia colocar outros dados, não só o 00, tá bom? Bem, e aí, Coron, Marbach e Sue, esse artigo deles do ano passado, eles conseguem uma estimativa para o ρ, que é o do controle do boundary layer. Esse sim vai precisar de um tempo grande, do intervalo com tempo grande, para poder ter uma boa estimativa do termo de fronteira. Aí, juntando todos esses resultados, fazendo várias continhas, tá? Fazendo estimativa de energia para os termos do resto, tá? Que é para aqueles termos de ordem maior, a gente obtém, no final das contas, né, uma estimativa aqui para U de T e θ de T na ordem de epsilon elevado a 1 sobre 8. Tá? E isso teria o caso ok quando a trajetória é nula. E quando a trajetória não é nula, o caso geral, né? Bem, a única coisa que a gente tem que fazer é uma mudança na nossa expansão. Tá? Bem, onde que seria a mudança? No U1 e no θ1. Tá? Bem, lá anteriormente eu peguei, né, a expansão em todo o intervalo de 0 a t sobre epsilon. E aqui eu vou fazer
uma expansão no 0t e outra para tzão em diante, tá? Então, bem, a equação de 1 epsilon, eu vou pedir que ela satisfaça o seguinte: em vez de levar a zero como antes, eu vou pedir que no tempo t ela seja igual a trajetória no tempo epsilon t. Então, por isso que agora, como eu tenho esse epsilon, o meu termo 1 depende de epsilon, e eu coloquei esse epsilon aqui e aqui, certo? Mas eu consigo porque, como eu comentei, eu consigo um resultado de controle exato, tá? Para o 1 e θ1. Então, aqui, ó, eu já consigo, né, de certo modo, chegar na minha trajetória. Então, e no tempo t, né, maior do que o t grande, basta que eu peça, né, o que seria esse termo aqui agora seja justamente a minha trajetória. Então, quando eu levo esse termo para cá e esse termo aqui para o lado esquerdo, né, e faço as outras estimativas de modo similar, a gente consegue agora uma estimativa para u de t menos a trajetória no tempo t, do mesmo jeito para θ. E a estimativa é a mesma na ordem de epsilon elevado a 1 sobre 8. Tá? Bem, e aí a terceira etapa, que é a etapa de resultado local, né? Aqui o procedimento já é mais estándar, tá? Então, eu vou pegar a minha equação, tá? Aqui é a equação de Boussinesq, né? Então, o que a gente quer, né? Chegar exatamente, né? A minha solução, u e θ, seja exatamente igual à minha trajetória, que é o barra e θ barra, no tempo final, que é o t grande, tá? Mas isso desde que, né? Os dados iniciais do meu sistema, né, estejam próximos dos dados iniciais da minha trajetória. Então, só que observe que próximos é justamente o que a gente alcançou nessa etapa aqui. Então, essa é uma colagem para obter o resultado principal. Tá? Bem, então, é isso que a gente vai querer mostrar, que são exatamente iguais desde que os dados sejam próximos, e isso através, claro, dos controles, tá? Então, bem, o procedimento é estándar. Você vai pegar esse sistema, você vai linearizar e considerar o adjunto, tá? Então, a equação que você vai obter é uma equação aqui em φ e psi, essa é a equação adjunto do problema linearizado, tá? Bem, e aí, para esta equação, né, depois de várias páginas, você chega em uma estimativa de Kahneman, tá? Você chega em uma estimativa de Kahneman dessa forma. Então, do lado direito aqui, você tem expressões como essa, né? Então, φ, gradiente, derivada em tempo, laplaciano, tudo integrais globais, tá? E você tem aí os pesos adequados. E do lado direito é uma integral local, tá? Localizada aqui justamente onde o nosso controle está atuando. Tá? Então, com essa propriedade de Kahneman, né, com essa estimativa de Kahneman, você consegue duas consequências. Tá? A primeira dela é de você conseguir um resultado de controle nulo para o sistema linearizado e depois o local para o não linear. Então, você tem aqui, primeira consequência, controle nulo por problema linearizado, tá? Então, por problema linearizado, mesmo você tendo aqui dados L2, você consegue garantir os seus controles que vão levar a sua solução a zero no tempo final. Mas isso por problema linear, tá? E aí, a outra consequência é justamente agora, já para o nosso sistema que a gente quer, que é o sistema não linear, né? Aí a gente tem o resultado, que esse é o resultado que a gente propõe mesmo nessa terceira etapa, né? Dados em H3, uma trajetória, condições de compatibilidade, dados iniciais próximos dos dados iniciais da sua trajetória. Então, no tempo final, você vai ter que a sua solução vai atingir exatamente a sua trajetória, certo? Então, como que se faz isso? Usando o ponto fixo, tá? A primeira coisa que você faz é definir uma variável z, uma variável h, como sendo a diferença da sua solução com a trajetória. Como você quer que o e o barra sejam iguais no tempo t, o que você quer é que z seja igual a zero no tempo t, e da mesma forma h igual a zero no tempo t, né, que é o tempo final. Bem, e aí, então você olha qual é a equação que z e h satisfazem, né? Você olha a equação de u, a equação de u barra, né? E você olha então qual a equação que é satisfeita por z e por h. E aí você lineariza. Então você vai obter esta equação aqui, tá? Ao você linearizar, então você usa aqui as variáveis psi, tá? E φ, para poder linearizar o problema.
E aí, o que que acontece? Esse aqui, ó, agora é um problema linear, tá? Então, por este resultado aqui, né, você pode garantir que existem controles, né, que vão levar Z ali e H para zero, porque você tem um resultado de controle nulo para o sistema linear. Então, aqui você consegue garantir que esse sistema ele é controlável a zero, né? Então, o que é que você faz? Você introduz um mapa que, para cada par psi, né, φ e psi, ele leva para a sua solução controlada a zero desse sistema, tá bom? E a partir daí, aí você trabalha para poder garantir, né, que você pode aplicar um teorema de Kakutani, tá? Então, a gente consegue aplicar esse teorema de Kakutani e garantir a existência de um ponto fixo. Mas, quando você garante um ponto fixo, isso seria justamente uma solução controlada a zero, né? Para o sistema não linear. É como se você pudesse colocar aqui de volta o seu Z e o seu H, tá? Então, isso garante o resultado de controle local. Então, depois, né, você tinha dados não regulares, você usa o resultado de regularização, regulariza um pouquinho, depois eles ainda estão longe, você consegue, com o resultado aproximado global, levar para que eles estivessem próximos, e por último, usa o resultado local e mostra que eles são exatos, tá? Bem, então, é isto. E aí, por último, aqui alguns comentários, tá? Desse trabalho. Então, bem, tem uma situação um pouco mais simples, né? Porque quando a gente olha ali aquela condição N de U para a fronteira, a gente olha o atrito, né? O atrito na fronteira. E tem uma situação que a gente chama de slip, né? Que é quando não se tem esse atrito, quando o fluido ele desliza perfeitamente sobre a sua fronteira. Então, isso traria alguns benefícios, tá? Por quê? Naquela expansão que a gente fez em Epsilon, né, que tinha vários termos, aquele termo ρ, que era para controlar o boundary layer, ele é desnecessário, porque como ela desliza perfeitamente, não vai ter boundary layer, tá? Então, a gente não vai precisar daquele termo. E outra coisa, né? A gente só usou o tempo grande no intervalo, que era o tempo t sobre epsilon, por causa daquele termo. Então, aqui, naquela expansão, bastaria a gente ir até o tempo t. A gente consegue o resultado mais rápido, tá? De forma mais rápida. E também a estimativa é melhor, tá? No caso do slip, então lá a gente tinha uma estimativa da ordem de epsilon 1 sobre 8. Então, aqui a gente tem epsilon 1 sobre 2, tá bom? Outras questões que poderiam surgir seriam em relação às condições de contorno, né? A gente colocou ali na Bia e Robin, e o que aconteceria se a gente colocasse uma condição de Dirichlet em U, né? Na velocidade. Então, bem, nesse caso, a gente teria aí um problema desafiador, problema aberto, que é uma conjectura de Lyons, né? Que é para a equação de Busnelli, para a equação de Navier-Stokes. E se a gente colocasse, né, aqui uma condição de Dirichlet na temperatura, né? Mesmo nessa situação aqui, que é a situação mais simples, né, a gente encontrou dificuldades nas estimativas dos termos do resto, tá? Então, a gente tentou essa daqui, mas a gente não conseguiu boas estimativas. E outra pergunta também, né, que sempre é feita na área de controle, é em relação a diminuir a quantidade de controles utilizado no problema, né? Então, o primeiro que a gente pode pensar é tirar o controle sobre a temperatura, né, que é o W, eliminar esse controle e controlar indiretamente, né, porque como o sistema está acoplado, você controla o, né, e o de certa forma influencia a temperatura, então controlar indiretamente. Então, só que aí quando a gente foi olhar isso, né, se a gente coloca o caso Neumann para a condição de fronteira, né, ou seja, só pegar o mzinho igual a zero, a equação da temperatura ela começa a preservar a média, né? Então, isso já implicaria que a gente não conseguiria um resultado de controle nulo, desde olhando que o dado inicial teria que ter sempre média nula. Tá? Bem, e aí a outra opção seria eliminar componentes do controle U, né? Do controle V. Controle V que controla a velocidade, né? Que é U, e é vetorial, né? Então a gente pode pensar em anular algumas componentes daquele controle, tá? Então a gente tem aqui alguns resultados locais, tá? Então Fernandes Cara aqui, Henrique Fernandes Cara de companhia em 2006 já trabalharam, né? Esse tipo de problema para a equação de Navier-Stokes e para a equação de Busnelski, tá? Mas para condições de Dirichlet, tá? E conseguiram eliminar controles em várias situações, tá?
e em uma delas, eu acho que no R2, e algumas condições a mais, eliminou todo o controle V, né, e controlou somente por meio da temperatura. Aqui já, mais recente, Guerreiro e Montoya, né, trabalharam Navier-Stokes e Bucinski com condição Navier-Sleep e conseguiram também resultados onde anulavam componentes do controle, tá? Mas aqui todos são resultados locais. Para o resultado global, as dificuldades provavelmente ali naquela parte de estender o controle, tá? E na parte de controlar o boundary layer, que ali a gente não teria muita noção ainda de como eliminar controles naquela parte, tá? Bem, aqui são as principais referências, tá? Que a gente tem. Esse é o nosso trabalho, tá? Aqui é o trabalho de Kuruma Bakusue e aqui é o resultado também de Guerreiro, tá? Então, era isso que eu tinha a apresentar. Muito obrigado pela atenção. Ok, muito obrigada, José Lucas. Muito obrigada pela apresentação, excelente apresentação. Obrigado. E agora nós estamos abertos para as perguntas. Aí o Juan deve estar liberando o áudio, né? E quem, por favor, quem quiser fazer pergunta do Zé Lucas, está aberto. Pode ser também pelo chat. Se alguém fizer por aqui, que passa pelo chat. Lucas, una curiosidad. Las dimensiones son 2 y 3 mesmo, ¿no? 2 e Eso 3. no tem como extenderse, ainda que no tenga significado físico, a dimensiones mayores, o la teoría podría extenderse. Talvez pudesse, assim, até onde a gente se prendeu mesmo à parte física, né? Pensou em dimensão 2 e 3, mas acredito que não tivesse grandes empecilhos, teoricamente falando. Não, certo? A não ser ali algumas estimativas de fronteira, teria que ver um pouquinho com mais cuidado, mas acredito que não tenha grandes problemas, não. Obrigado, Lucas. Obrigado. Certo. Parabéns, excelente palestra. Obrigado. Mais alguma pergunta, além do professor Juan? Eu tenho uma pergunta. Daniel. Parabéns para Lucas, acho que boa apresentação. Eu me perdi um pouco, eu não entendi onde é que tem a maior dificuldade nos passos que você mencionou, ou tem igual dificuldade nos 3 passos? A grande, né, pra gente, o grande problema seria no boundary layer, né, na parte do resultado local, porque aqui foi impostas essas condições na VA, né, então a gente, né, na verdade, entender essas compreensões desse boundary layer, tá, aqui, tá, e tentar controlar, fazer boas estimativas, tá, disso daqui. E aí foi, na verdade, a gente conseguiu muito também, graças ao trabalho do Marbach, né, e do Coron e do Sue, que eles trabalharam já isso daqui para a equação de Navier-Stokes, e aí a gente teve que revisar todo o trabalho deles, né, e ver como que a nossa expansão iria trabalhar aqui para a nossa temperatura, né? Então, de início, até a gente imaginou em trabalhar com a condição de Dirichlet aqui, tá? Na nossa temperatura, e aí trouxe dificuldades, porque a gente não conseguia estimativas, e aí depois a gente foi tentar uma condição de Neumann, e aí o resultado saía com a condição de Neumann na temperatura, e depois a gente conseguiu generalizar um pouquinho para colocando a condição de Robin. Mas, assim, não é tão usual se trabalhar com esse tipo de condição, né? E aí ficou um resultado legal, porque a gente já tinha também um resultado para Navier-Stokes, né? Com resultado local. E aí fica um pouco parecido também com essa palete, né? Aproxima, depois usa o resultado local. E aí a gente conseguiu fechar um resultado exato global. Tá bom. Obrigado. Nada. Ok, Miguel, obrigada. Mais alguma pergunta?
Bom, então, se não tiver mais uma pergunta, quero agradecer aí em nome da organização, ao José Lucas, dizer que nós estamos aí com uma audiência bastante grande, né? E aí essa visibilidade é bem bacana para todos vocês, né? Jovens pesquisadores. E muito obrigada, viu? Parabéns. Obrigado, professora, e a comissão, professor Juan. E vamos continuar o evento que está muito especial. Ok, obrigada.